nossa de Efésios, da carta aos Efésios. Nós passamos até agora por 4 lições, né? A primeira lição foi um geral, né? Um apanhado sobre a carta de Efésios, nós vimos a parte histórica, vimos por que Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu e como se era o ponto central da carta. Depois nós passamos pela lição de número 1, de 2, a 3 e a 4. Nós falamos sobre as bênçãos espirituais, o que Jesus conquistou para nós, como nós vimos a obra de Cristo e o que nós herdamos através dessa tão grande salvação. Hoje o objetivo da nossa lição é nós revelar a graça salvadora de Cristo que nos garante vida eterna. Então nós vamos no capítulo de número 2, vamos iniciar o capítulo número 2. Capítulo número 1 aqui, então, nós vimos o alcance do plano de Deus e a possessão espiritual, ou as bênçãos espirituais daqueles que foram eleitos e predestinados. O alcance do plano de Deus, nós vimos que é universal, ou seja, é para o mundo, né? Não é por alguns, mas é para todos. E também é desde a eternidade. Não foi algo de surpresa. Deus, quando Ele resolveu criar o mundo, Ele já tinha um plano de resgate do ser humano. A possessão espiritual, então, que são as riquezas espirituais, né? Então nós somos eleitos. A igreja foi eleita em Cristo, predestinada a ser filhos de Deus, a ser a imagem de Cristo, e também a obra do Espírito Santo, que é o selo, né, que garante a nossa herança. Capítulo número 2, irmãos, ele vai falar sobre a historização desse plano na vida do seu povo. Então, como que foi que aconteceu isso? Quem que éramos e onde chegamos, tá? Então, por meio dessa ressurreição espiritual, por isso que o pastor falou, que agora nós renascemos, né? Nós estamos mortos, agora nós renascemos. Então, esse capítulo 2, ele vai mostrar onde nós estávamos e onde nós chegamos. Então, da sepultura ao trono, né? Paulo leva-nos da sepultura ao trono, a nossa nova posição em Cristo. Ponto central da nossa lição: a graça salvadora de Cristo garante a vida eterna. Subtópico de número 1: nossa condição anterior. Nós vamos refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Os irmãos estão com a Bíblia aberta em Efésios, uma leitura em classe. Nós vamos estar estudando esse capítulo do número 2, versículos 1 ao 10, tá? Então, no início da epístola, o apóstolo, ele lembra que antes da regeneração, nós estávamos mortos e em ofensas e pecados. Nós éramos filhos da ira. Então é isso que o capítulo 2 fala. E vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados. O que significa estar mortos em ofensas? Ofensa aí vem do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então imagine aí, aqui vocês não enxergam direito, mas tem um homem andando em cima dessa montanha aqui, tá? O que significa isso? Se vocês conseguem enxergar uma sombra aqui, ó, tem um homem andando aqui, tá? Apenas um passo em falso é a distância entre o topo e a queda, né? Entre o topo e
precipício. Imagina você está andando numa montanha bem alta, você dá um passo em falso. Então não tem, né? Só que o sentido aqui é de forma deliberada. O que significa deliberado? Deliberado é o que você faz por vontade própria. É algo pensado. Então, imagine esse alpinista aí, está andando no topo dessa montanha, e ele fala assim: eu vou cair, né? Vou escorregar aqui. Então, é esse sentido de ofensas aqui, o grego paratoma, tá? Então nós estamos de forma deliberadamente querendo pisar em falso, tá? E também em pecados, mortos em pecados. Pecados, então, os irmãos já conhecem bem esse termo, hamartia, é aquele que erra o alvo ou o caminho, tá? Então nós temos aqui ofensas e pecados. Ofensas é o passo em falso de forma deliberada. Eu quero sair, eu quero escorregar, tá? E hamartia é aquele que erra o alvo, né? Aquele que erra o caminho, ou aquele que vive em pecado, de forma também deliberada. Nós estamos assim, essa é a condição inicial do ser humano. Quando você junta ofensas e pecados, você tem a morte espiritual. O homem, em sua natureza decaída, ele é diagnosticado como morto. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. É o que nós temos alguns textos bíblicos que mostram isso, tá? Então, Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então, o homem, como morto, ele é incapaz de sentir algo. Uma vez morto, você não vai ouvir, não vai falar, não vai sentir, né? Então, os sentidos já não funcionam. O homem, quando está morto, ele é incapaz de ouvir a voz de Deus. Ele é incapaz de obedecer, porque ele está morto. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, diz assim: mas a que vive em deleites, vivendo está em pecado, está morto. O que ele fala isso aí? Uma vez que você está vivendo da forma que você acha que está correta, longe da direção de Deus, você não está vivo, você está morto. Você não está ouvindo a voz de Deus, você não está obedecendo a Deus, então você está morto. Você acha que está vivo, mas está morto para Deus. Aí chegamos ao segundo subtópico, as nossas ofensas e pecados. Então, Efésios capítulo 2, versículo 2. No outro tempo, andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A má conduta que no outro tempo andastes, então ele refere às atitudes erradas adotadas antes da regeneração. Paulo aqui ele faz uma analogia ao andar, porque andar é algo que você está fazendo que tem movimento, né? É uma forma de dizer assim, é a forma que vocês viviam. Então vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Então há um padrão de como o ser humano era antes. E aqui nós vamos ver o que Deus fez por nós, tá? A carta aos Efésios, no capítulo 2, ele vai mostrar o que Deus faz por nós, o que Deus faz em nós e o que Deus faz através de nós, tá? O que Deus faz por nós, em nós e através de nós. Então aqui o que Deus fez por nós, apesar de nós. Por que apesar de nós? Nós não fizemos nada, nós estávamos mortos, nós não tínhamos condição alguma de fazer algo. Não tinha como o ser humano dar uma resposta, porque estava morto. Então, como que o ser humano estava nessa época então? Ou como nós estávamos antes de conhecermos a Cristo? Como muitos estão. E como muitos estão. Então nós estávamos andando, né, segundo o curso desse mundo. Qual que é o curso do mundo? A imoralidade, furto, a mentira. Paulo dá esses 3 exemplos, né? Mas nós temos aqui outras coisas: idolatria, mentira. Aqui, estilo de vida, né, totalmente desregrado, drogas, vícios, glutonaria, bebidas, feitiçaria, brigas, prostituição, tá? Então esse é o curso do mundo. O curso do mundo é aquilo que muitas vezes nós nos acostumamos. Essa semana, eu falei para Gisele, é esquisito, né? A gente está acostumando de ver as pessoas de máscara na rua, porque a gente vai vendo algo, a gente fala assim, não, isso é normal. Então, a gente vai acostumando com as coisas. E o mundo é o sistema mundano que a gente vai começar a ver as coisas, por exemplo, homossexualismo, homossexualidade, tá? Já está começando a virar algo normal, que é o mundo querendo nos moldar para falar, não, isso é normal, acontece, né? É o padrão do mundo. Então as coisas que vão acontecendo, fala assim, não, é normal. Só que Paulo, mesmo escrevendo aos Romanos, fala, não vos conformeis com esse mundo, não vos molde com o padrão desse mundo. Então esse é o sistema mundano, né? Tudo normal, nada é pecado, tudo é natural, né? Então esse é o padrão mundano. Como mais nós andávamos? Andávamos também segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo fala assim, nos quais o Deus desse século, repara que Deus está em minúsculo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós temos entendimento o quê? Satanás, ele exerce influência sobre aqueles que é dele, tá? Então, ele cegou a humanidade para que não possam reconhecer o Deus verdadeiro. Então, a humanidade anda assim, cega. Quando você vai na carta aos Romanos mesmo, Paulo começa a falar, olha, é indesculpável o ser humano dizer que não há Deus. Por quê? Quando você olha as obras da criação, quando você olha tudo o que Deus fez, a natureza, ela é testemunha de que existe um Deus. Só que os homens estão cegos, e não é à toa que estão cegos, porque estão cegos pelo Deus desse século, que não cegou apenas os olhos, mas cegou o entendimento, né? As pessoas não conseguem entender, então muitas vezes é pregada a palavra e não se há entendimento, a pessoa simplesmente não consegue abrir o entendimento para entender o plano da salvação. Por isso que nós vamos ver mais para frente a graça de Deus operando sobre a vida do homem para que esse entendimento possa ser aberto.
A carta de Paulo, mais adiante, alerta que a nossa luta é contra esses seres do mal. Então, nós vimos no slide anterior que o Deus desse século cegou os incrédulos. Porém, nós que estamos em Cristo, nós também devemos combater. Por mais que nós não estamos cegos, mas ele tenta, e como Paulo diz, enviar seus dardos inflamados para nos derrubar. Então há esse ataque contra a igreja do Senhor também. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra principados, olha aqui, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você vê que é o mesmo inimigo. Não é assim que andaste no curso desse mundo, contra o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no ciclo de obediência. Então, os príncipes das potestades do ar, ele aparece mais uma vez aqui, como príncipe das trevas, né? E ele é um inimigo contra a igreja do Senhor. Por isso que a igreja, ela é revestida de uma armadura para combater essas potestades. Só que a igreja não tem que temer, porque Cristo, ele foi exaltado acima de todas as potestades. Quando nós vemos Efésios capítulo 1, versículo 21, começando pelo versículo 20, diz assim: Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Então não há potestade, não há demônio que fica perante Cristo. Em consequência, nós estamos em Cristo, então não há demônio que fica perante a igreja, né? A igreja não tem apenas armas de defesa, não é apenas armadura. A igreja também tem arma de ataque também. Olha a espada do soldado aqui, tá? E aqui também, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, olha as condições que nós estávamos. Primeiro, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Esse versículo 3, versículo 2. Andávamos segundo o curso do mundo e segundo o príncipe das potestades. E agora está falando que nós andávamos segundo o desejo da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal. É algo inerente da natureza humana. Quando nós vemos lá em Gênesis capítulo 6 e versículo número 5, nós vamos ver que o ser humano, ele era mau por natureza, e Deus mesmo, ele fala: olha, o homem é inclinado para o mal, não contenderá meu espírito para sempre com ele. Os pensamentos pervertidos e as práticas dos desejos desordenados da carne. Quais são os desejos da carne? Então, quando nós vamos lá para Gálatas, nós vemos qual que são isso aí. São as obras da carne, né? Que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Esse era o homem, esse era nós, antes de sermos vivificados pela graça de Deus. Como resultado, nós éramos filhos da ira, nós éramos condenados, desprovidos do favor divino. Então Paulo, ele sublinha que essa era a condição
humano. E nós temos a figura aqui então do homem e Deus separados por um grande abismo que é o pecado. O homem condenado à destruição eterna. O homem condenado a viver para sempre longe de Deus e também condenado à ira de Deus. Nós éramos filhos da ira. Entretanto, e nós vamos entrando já no tópico 2, entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Repare a comparação de filhos da ira a filhos de Deus. No versículo de número 2, nós éramos filhos da desobediência. No versículo número 3, filhos da ira. No versículo número 4, ele vai falar sobre o amor de Deus. Olha aí, vamos ler aqui, ó. Em outro tempo, versículo 2, vos vivificou, em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo nossa vontade, da carne e do pensamento. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos vivificou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Esse é o próximo tópico, vivificados pela graça, tá? Então, quando Paulo faz o resumo de tudo isso no capítulo número 1 que nós estudamos, ele vai nos chamar agora de filhos de Deus, filhos por adoção, que é a predestinação da igreja eleita. A igreja eleita foi predestinada a ser filho de Deus e até a imagem de Jesus Cristo. Tópico 1. A nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e morte eterna. O tópico número 2, então, é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Tópico número 2, tá? No subtópico número 1. Nós vimos então, irmãos, terminamos o versículo número 3 de forma horrível. A situação do homem era terrível. Era, como diz aqui a lição, era caótica, era um caos. O homem estava morto, condenado, andava morto para Deus nas suas próprias concupiscências, seguindo o desejo do mundo, da carne e andando segundo o desejo de Satanás. Bom, Rodrigo, Oi? aproveitar esse tópico, deixa eu perguntar o apóstolo Paulo aqui ele destaca e ele separa a vontade da carne e dos pensamentos. Parece que ele separa, ele destaca aqui não somente a vontade da carne, a execução corpórea, física, materializar o pecado, mas também os pensamentos. Ele parece que coloca tudo na mesma balança, no mesmo nível. O que os irmãos interpretam a respeito desse comportamento através dos pensamentos? Alguma exemplificação para sabermos como é que alguém vive aprisionado no pecado? Porque às vezes o indivíduo ele não comete os desejos da carne,
não os torna eles materializados, mas permanecem presos nos seus pensamentos. Importante destacarmos e sabermos como isso é efetuado nas nossas vidas. Eu gostaria de ouvir alguma sugestão. Pastor, eu acho que a vontade da carne todo mundo sabe. O Rodrigo ali apontou vários ali. A concupiscência da carne. E do pensamento? Alguém tem uma sugestão aí? Inveja, desejar o mal. Você não machuca, mas você deseja o mal. Você não chega a pegar e machucar a pessoa, mas você pensa o mal. Desejo mal para o próximo. Também pode ser. Mais alguma sugestão? Alguém diz assim: quem que manda na mente? Quem manda na mente? Você pensa só o que você quer ou você pensa o que você não quer? Já viu que sua mente é indomável? Já percebeu? Jesus diz isso. Jesus diz: olha, aquilo que você pensar e você permitir que desça o seu coração, diante do Pai, é o meu peso. Fazer ou não fazer. Aí tem gente no caminho que a irmã Arizar dizendo, tem gente que cobiça a mulher do próximo ou o marido da próxima, que é na mesma, né, na sua mulher, o marido da próxima,
deseja, aí ele vai falar o seguinte, ó, ele até se conforta. Eu já peguei mesmo no coração, então eu vou lá executar, porque diante de Jesus tem a mesma questão. Ok, mas o que nós estamos dizendo aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aí, ó. Me ajuda aí, achar aqui, ó. Andavam fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não só a vontade da carne, mas também do pensamento. Além de tudo isso que os irmãos têm exposto, nós temos observado que tem muita gente que é imaturo, não sabe classificar, não sabe, até mesmo tem pouco entendimento. Mas o que tem de crente, que está preso aqui, ó, ainda não fora vivificado, porque até abandona as práticas, mas o pensamento ele não consegue abandonar. Não consegue abandonar. Ele peca pelo pensamento. Ele está preso. Um exemplo, vamos lá. Como é que eu vou citar alguns exemplos. Eu assisti um filme violento, um filme de terror. Como é que isso acontece? Eu estou com o meu pensamento ligado ou eu estou fisicamente? Quem está participando? É o meu pensamento ou o meu corpo? Vocês podem observar que é tão natural. Põe uma criança para assistir um filme de luta para você ver. Põe uma criança. 2 minutos depois ele está lá virando, tentando, bordando ali, porque ele tentando copiar. Por quê? Ele ficou preso pelo aquele pensamento. Aí tem muita gente, irmão, um dos maiores problemas é isso. Ele gosta, é crente, mas ele gosta só de programas violentos, prostituição, aí vai para as pornografias, filmes violentos, novelas terríveis, abomináveis, né? Jogos de azar, isso, aquilo. Ele está preso pelo pensamento, ele está cometendo. A Bíblia diz que eu não posso colocar os meus olhos dentro daquilo que é mal. Eu tenho que ter os meus olhos doutrinados, eu tenho que ter meus pensamentos doutrinados. Mas o indivíduo, meu Deus do céu, eu não consigo passar uma quinzena só assistir um bom filme. Que filme que ele assiste? Eu gosto mesmo. Né? Ele é preso. Isso é um indivíduo que está morto. O pensamento dele é cativo a essas coisas. Ele só busca isso, só se alimenta disso. Então, ele até é um bom crente aparentemente, mas ele ainda não está liberto dessas áreas. Eu lembro que Rodrigo, antes de me converter, o Senhor me converter, porque eu não me converti, não tenho poder para isso. O Senhor me converteu, eu consumia muito mídia. A primeira televisão na minha casa que comprou fui eu. E eu consumia mídia terrível. Aí eu logo fiz amizade com o dono de uma locadora, e ele me franqueava a locadora, assistia a locadora inteirinha de filme. Eu assisti. E quando acabou isso aí, eu tive condições, eu comecei a comprar. E eu tinha filme que vocês não imaginam. Caixa de filme. Aí os amiguinhos em casa falavam para mim, me empresta o filme. Qual é o gênero que você quer? Tá aí. Aí quando o evangelho chegou em mim, sabe qual a primeira coisa que eu fiz? Pegar aquela caixa de um amigo e falou assim, viu, você tem um filme? Eu tenho um filme, tem vários. Inclusive hoje você foi premiado, você vai ganhar tudo. Foi embora. Deus foi tirando. Porque nós precisamos também estar livre, não é só fisicamente. Olha, eu não me deito com ninguém, mas assisto pornografia. Só gosta de filmes assim, gosta de uma novela que mostra homossexualismo assim. Você está vivendo a mesma situação. A mesma situação. Irmãos, olha aqui, por exemplo, eu não conheço, tá? Eu vou logo dizer, se me perguntar como é que está, não sei. Eu ouço lá no emprego, porque eu tenho ouvido, eu trabalho com pessoas consultantes, eu ouço lá. E elas ficam comentando sobre um tal de um programa que tem na TV que é o povo fica preso na casa, um monte de
câmeras aí. Isso que é uma briga, uma intriga, uma pornografia, uma coisa do outro mundo. E o povo fica. Acho que até altas horas dela chegar, as meninas chegaram e falaram, viu? Você viu? Não conseguiu. Acabei de dormir até ela. Não, eu fiquei até terminar. Preso. Tem gente que, Abandona a família, abandona tudo, preso nos pensamentos. tem gente que paga o pay-per-view lá para assistir 24 horas. Tá aí. É isso aqui que o apóstolo faz. Não? É isso aqui que está bem separado. A vontade não só da carne, mas do pensamento, virou cativo. Querendo ou não, você alimenta isso, né? Alimenta. A janela da alma é os olhos. Por isso que Paulo fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente nível, de louvor, pensem nessas coisas. Então, o pensamento também, ele é moldado pelas nossas ações. Por isso que o pastor falou, o que nós alimentamos vai fazer com que os nossos pensamentos também sejam alimentados. A pessoa que consome pornografia vai pensar nisso sempre. A pessoa que consome violência vai sempre estar pensando em violência. No começo do tópico, nós colocamos aqui a imagem. Tem 2 leões aqui. A imagem está para vocês aí, tem um leão branco e um leão escuro aqui, né? Um representando o espírito e o outro a carne. E eles vão lutar contra eles. Qual que você alimentar mais é o que vai vencer. Tá? Então, nossa natureza pecaminosa, ela ainda existe. Cabe a nós alimentarmos. Qual que nós vamos alimentar mais é a que vai estar mais forte. Nós terminamos então a primeira parte da lição mostrando como o homem estava. Versículo número 4, ele começa dizendo, mas Deus, aqui muda toda a cena do homem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. E aqui muda a situação do homem. Agora vai começar a falar o que Deus fez por nós. Ele já mostrou a situação que estava a humanidade, a situação que estava eu e você. Então, após constatar que o ser humano ele era filho da ira de Deus, né? Situação que não parecia que não havia mais jeito, fala, mas Deus, através do seu amor, da sua misericórdia, né, ele vai agora alcançar o homem, vai buscar o homem. Tá? Então, atos de amor e misericórdia alteraram o quadro caótico da humanidade. Como isso? Através de Jesus Cristo. Atos de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então, o que significa misericórdia? Misericórdia é compaixão mais gentileza, mais simpatia, tá? Que vai gerar misericórdia. Então, o que significa compaixão? Segundo o Wikipedia, né, frequentemente combina-se um desejo de aliviar ou minorar ou diminuir o sofrimento de outro ser senciente, que significa isso? Outro ser que também tem sentimentos, tá? Bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Então, compaixão é você ver a pessoa na desgraça que ela está e você desejar tirar ela da desgraça, ou no mínimo diminuir o sofrimento dela. Isso seria compaixão. Simpatia é quando você compartilha os sentimentos do outro. Compartilhar é diferente de se conhecer, tá? Então, empatia é você entende o sentimento das pessoas, mas você não compartilha. Então, você, por exemplo, vê alguém passando necessidade
você vai entender que ela está passando necessidade, você vai ver que realmente ela está numa situação precária, e você pode gerar um altruísmo, você ajudá-la, tá? Então na compaixão você vê essa pessoa e você sente o desejo de ajudá-la. Na simpatia aqui, diferente da empatia, a simpatia tem o quê? Ele vai passar necessidade junto com essa pessoa, vai padecer junto com ela, tá? Diferente da empatia, que você se põe no lugar da pessoa apenas por pensamento. Aqui, essa palavra simpatia não é a mesma que nós usamos no português, tá? A etimologia da palavra, quando começou essa palavra, ela seria o que Deus fez por nós, por exemplo, tá? Então ele sentiu compaixão e ele veio, encarnou, tá? E levou os nossos pecados. Isso. Aí você vê claramente o que é a misericórdia de Deus. Então, compaixão e simpatia é igual a misericórdia. Deus não apenas viu a nossa situação, mas Ele veio e sofreu pela nossa situação também. Vou voltar aqui. Romanos 11, 32. Porque Deus encerrou todos debaixo da obediência, para com todos usar de misericórdia. Então, Romanos 11, 32 está falando que tinha dois povos, os gentios e os judeus. Ambos os povos falharam. Ambos os povos estavam debaixo da desobediência. Agora, para que eles fossem vivificados, era necessário a misericórdia de Deus. Então Deus, todos são desobedientes, então todos necessitam ser alcançados pela graça divina. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, tá? Então, é assim que Paulo ele mostra a misericórdia de Deus, não apenas como uma misericórdia, mas uma abundante misericórdia, uma misericórdia que transborda, né? Não é um pouquinho de misericórdia, é muita misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Foi a magnitude desse amor, foi o tamanho desse amor, tá? Que motivou a nossa salvação. João 3,16 e 1 João 4,9 são versículos que falam desse grande amor de Deus. Aí, irmão, nós chegamos no versículo 5, vivificados por sua graça. Então, como que foi isso? Agora nós falamos que o homem estava morto, merecia a ira de Deus. Entramos no versículo 4, aqui, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Então Deus, Ele tem misericórdia, Ele sente misericórdia, e Ele vai agora prover a salvação por esse homem. Como que seria essa salvação? Deus iria cobrar do homem? O homem seria ficar devedor a Deus? O que o homem poderia dar a Deus por todos os seus benefícios? Tá? Então, nós vamos ver como Deus agora pega aquele morto, aquele que rebelde, que virou as costas para ele, que como morto não reage à voz dele, não sente, não tem o menor apreço por ele. Como que Deus agora vai ressuscitar esse homem? Tá? Então nós somos vivificados pela sua graça. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Descrevendo as dádivas divinas, como se diz aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou quando? Quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor.
mas que mesmo assim, mesmo nós não somos merecedores, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Então, nos vivificou, quer dizer o quê? Quando vivifica, quer dizer que está dando vida, tá? E esse é o novo nascimento que Jesus fala a Nicodemos. Então, nós agora, que fazemos parte da igreja eleita, nós não estamos mais mortos. Isso é aplicado só na vida dos vivos. Vivificar só para vivo. Vivificar. E o morto, acontece o que com o morto mesmo? Ressuscita. Então essa é a diferença, por isso que eu usava essa palavra. Por que nós não fomos ressuscitados? A Bíblia não fala apenas transformados. Lógico que tem algumas questões que ele fala que fomos transformados, né? Mas a Bíblia nunca falou que nós fomos reformados. Nunca fomos reformados. Por quê? Porque estávamos mortos. Então, não é assim, ele está com o pé quebrado, está com a mão quebrada, vai ser curado. Nós não estávamos quebrados, nós estávamos mortos. Lembra daquela passagem do Vale de Ossos Secos? Mortos. Mas Deus, Ele deu vida. Só que Deus não apenas ressuscitou, apenas deu, vou pegar esses ossinhos aqui e vou fazer mesmo a natureza. Não, Deus fez nascer de novo, dando uma natureza nova. Por quê? Porque quando nós nascemos a primeira vez, nós nascemos da carne. Nascemos da carne. Agora, esse novo nascimento, nós nascemos do Espírito. Por isso que é um novo nascimento, é uma nova vida. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado pela graça de Deus, por favor imerecido. Então, esse ser que é vivificado, que mérito ele teria? Estando morto, ofendendo a Deus, pecando. Lembra da ofensa? Que é passe em falso de forma deliberada. A pessoa deseja dar um passo em falso. Ela deseja andar em pecado. Ela deseja estar longe de Deus, tá? Então, que medo essa pessoa tinha para Deus ir lá e falar assim: não, eu vou morrer por você, eu vou te dar vida. Que medo? Não tinha mérito algum, tá? Então, pela graça sois salvos. Então, graça, os irmãos já sabem, é favor e merecido. Aí Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E já vamos chegar no versículo 8 e 9. Agora aqui nós estamos no 6 e no 7. Além de vivificados, nós fomos exaltados pela graça de Deus. Como isso? Versículo 6 fala assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Com Ele quem? Com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso eu coloquei aquele desenho que nós temos da sepultura ao trono, tá? Nós antes estávamos mortos. Agora o que Cristo fez por nós? Nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Olha o que a graça fez conosco. Nos transportou da morte para o trono de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala que nós ressuscitamos juntamente com Ele, nós assentamos juntamente com Cristo, quer dizer o quê? O que aconteceu com Cristo acontece com nós também. Como assim? Nós estávamos mortos, certo? Quando Cristo morre, Ele leva o nosso pecado. Só que quando Cristo ressuscita, nós que estávamos mortos, ressuscitamos também com Cristo. Quando Cristo
Ele ressuscita, Ele nos dá a vida eterna. Então tudo que Cristo conquistou na cruz, Ele conquistou para nós também. Ressuscitou, ressuscitamos. Cristo vai morrer de novo? Vida eterna, nós conseguimos também, através de Cristo, a vida eterna. E o galardão nos céus, nós estamos juntamente com Ele, lá recebendo a nossa coroa. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, tá? Que nós vimos nas aulas passadas aí, as riquezas da graça de Deus. Então, para resumir o tópico 2, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Então, o tópico 3 agora, nós já finalizando essa perícope que vai do 1 ao 10, essa parte, tá? E nós vamos chegar agora na parte 3. Para nós resumirmos até aqui, a leitura da semana, a leitura diária, ela começa em Romanos 3, 21 a 23. Ela diz assim, ó: todos pecaram e encontravam-se longe de Deus. Quem achar para mim pode ler. Romanos 3, o 21 e 23. Mas agora, sem lei, Romanos 3, 21 até o 23. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Obrigado. Romanos 3 e 23, ele vai falar: todos pecaram. Todos, sem exceção alguma. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Então, aí nós lemos também Isaías 59, 1 e 2, que vai falar que os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. Lembra que o morto, ele não pode ouvir, não pode falar, não pode ver, né? Então, o pecado, quando a pessoa está morta em seus pecados, também as orações dela não serão ouvidas, porque ele está morto. Eis que a mão do Senhor não está acolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido gravado para que não possa ouvir. Quer dizer o quê? Que Deus, Ele pode ouvir e Deus pode estender a sua mão. O problema não está em Deus, mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Então há um abismo entre Deus e o homem por causa do pecado, que impede com que o homem ele chegue a Deus de alguma forma. Aí, na quarta-feira, as consequências do pecado é a morte. Nós lemos também Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência concebido. O que é concebido? Nós usamos esses termos que Tiago dá aqui quando numa gravidez, por exemplo. Tá? Então a concepção é o momento da fertilização. Então a concupiscência foi gerada. Aí depois chega assim: dá à luz o pecado. Lembra que o pastor falou do pensamento?
Então, onde nasce a concupiscência? Primeiro ela nasce no pensamento, ela nasce interno. Aí acontece o quê? Tiago fala que ela dá a luz ao pecado. Ela agora se materializa. E o pecado sendo consumado, ele vai gerar a morte. Tá? Tiago 1,15. Então a consequência do pecado, naturalmente, é a morte. Aí nós entramos no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo. Então o homem estava morto, todos pecaram. Aí o Paulo fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas e pecados, nos vivificou. Aí nós chegamos aqui em Romanos 11, 30 e 32. É a compaixão divina que alcança toda a humanidade. Quem achou? Remo? Romanos 11, 30, 31 e 32. Pois, assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também eles agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Porque esse versículo está falando o quê? Os judeus, eles eram um povo eleito. Não é isso? Deus escolhe Abraão, de Abraão vai gerar um povo eleito. Ele elegeu aquele povo. Só que acontece o quê? Esse povo foi desobediente a Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. O que acontece quando Jesus é rejeitado? Abre-se um parênteses na história, tá? E agora inicia-se o tempo da graça em que a igreja é eleita. A Bíblia fala assim, que pela desobediência deles, quem que é eles? Os judeus, nós alcançamos misericórdia. Porque nós éramos obedientes também. Os gentios estavam já na desobediência. Uma vez os gentios na desobediência, eles estavam em misericórdia. Mas tinha um povo ali que não era desobediente. Só que esse povo agora é desobediente. Então agora todos são desobedientes. Tanto os judeus como os gentios. O que Deus faz? Coloca tudo num balaio só. Né? Fala assim, é tudo desobediente. Tudo necessita da minha misericórdia. Tá? Aí Romanos 3, 24 e 26 diz que nós fomos alcançados pelo favor imerecido de nosso Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, tá? Romanos 3, 24, 25 e 26. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, existe uma forma daquele miserável pecador, desobediente, se tornar justo. Como? Através da fé em Jesus Cristo. E agora? Então Deus dá um presente, a graça. A graça é Jesus. Eu só posso me tornar justo através de Jesus Cristo, né? E nós vimos isso no tópico 2. Então a graça vem e nos torna justos.
de ontem está em Mateus 5, 13 a 16. Que uma vez nós resgatados por Cristo, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Esse tópico de número 3, ele vai dizer o quê? Que nós não fomos vivificados porque nós tivemos mérito algum. Não foi pelas obras que nós somos salvos. Mas, porque nós somos salvos, nós devemos ter obras. E quais são essas obras? Aí Jesus Cristo diz lá em Mateus 5, 13 ao 16: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se é de salgar? Para nada mais presta, senão para ao lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade que edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca embaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeçam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Então nós chegamos ao tópico 3. A salvação vem de Deus e não das obras. Então a graça é como meio de salvação. O que é a salvação em primeiro lugar? A salvação é a libertação da morte, é a libertação da escravidão do pecado e a libertação da ira vindoura. A salvação também inclui as bênçãos espirituais, das quais nós estudamos nas aulas passadas. Como nós alcançamos a salvação então? Através da graça, que é o favor imerecido, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. A graça ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11, 6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Agora, como nós vamos entender isso? Irmãos, olha aqui que o comentarista colocou. A graça, é por meio da graça, que Deus ativa o livre-arbítrio. Como assim? Como Deus ativa o livre-arbítrio? Nós estudamos sobre o livre-arbítrio. Então, ou nós cremos que o homem tem um livre-arbítrio, não é verdade? A salvação não é imposta. Você não é obrigado a ser salvo, nem obrigado a ser condenado. Então nós entendemos que nós temos um livre-arbítrio, nós não somos marionetes. O ser humano não foi criado para ser robô. Por isso que existe o pecado em nós, né? Lógico, porque o pecado foi criado até mesmo antes de nós, né? Mas porque nós vivemos com o perigo, o problema do pecado para o ser humano? Porque é por causa do livre-arbítrio. Deus colocou duas árvores no jardim, a da vida, conhecimento do bem e do mal. Deus quis que o homem tivesse direito de escolha, não é isso? Hoje, o ser humano, ele tem livre-arbítrio? Todos têm livre-arbítrio? Qualquer um ser humano, se decidir falar assim, a partir de hoje, eu não vou pecar mais, ele consegue? Ele não é livre? Como que uma pessoa fala que é livre, mas ela não consegue fazer o que ela quer? E agora? Quem aqui, por exemplo, já orou para Jesus salvar alguém? Por quê? Precisa da graça de Deus. Por que nós oramos para Jesus salvar alguém?
Não é escolha da pessoa? Nós estamos interferindo no livre-arbítrio de alguém? Será que seria isso? É isso que ele está dizendo aqui, tá? A graça ativa o livre-arbítrio, porque a pessoa em pecado, ela está escravizada pelo pecado, ela não é livre, ela está presa, não é livre. Aí então é necessário a graça divina para que essa pessoa consiga abrir os olhos espirituais, para que ela possa receber a graça de Deus. Por isso que o ser humano não tem mérito algum na salvação, porque desde o começo da salvação até o final é necessária a graça de Deus. Existem 3 graças, teologicamente dizendo, tá? Que é a graça preveniente, a graça justificadora e a graça salvadora. Então imagine uma ponte, lembra aquele desenho que eu coloquei 2 abismos aqui, né? E a ponte no meio. Então a graça preveniente é uma graça anterior. É Deus capacitando o ser humano, Deus abrindo o entendimento do ser humano que ele necessita atravessar essa ponte. Tá? Então a graça preveniente é Deus movendo o coração. Quem que convence o homem do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Então ninguém é salvo sem essa ação do Espírito Santo. Você entende isso? Então quando nós oramos, Senhor, salva, liberta, olha, liberta. Olha o entendimento que nós temos já. Por que nós pedimos para o Senhor libertar? Quebra as correntes, não é isso que nós começamos a orar enquanto estamos fazendo apelo? Liberta, quebra as correntes, porque essa pessoa está presa e ela precisa da graça de Deus para libertar ela. E a graça que nós chamamos aqui teologicamente de graça preveniente, tá? Que é a graça que vai fazer com que a pessoa dê esse passo para Deus. Não é a pessoa que fala assim, eu vou dar um passo para Deus hoje. Ela não tem essa força para dar esse passo para Deus. Ela necessita da graça preveniente, tá? Então é essa graça que ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé. Agora sim, a graça não obriga ao pecador a responder com fé, ela capacita, tá? Ela não está falando, impulsionando a pessoa. Ó, você entendeu a pregação? Você entendeu o mistério? Então vai lá. Se é obrigado aí, né? Não. A graça é o Espírito Santo promover, essa pessoa vai entender. Só que agora tem que tomar um passo. E agora? Você vai responder ou não? Você entendeu a palavra. Você entendeu o que você deve fazer. Agora é uma escolha sua. É os 2 frutos. Se vai comer a árvore da vida ou vai querer a outra árvore. A escolha é sua. Então o Espírito Santo capacita ao ser humano a ter esse entendimento. Agora a parte da pessoa responder com fé o chamado do Evangelho. Ela tem que responder agora. Ela quer ou não quer? Estou te dando R$100. É você que estica o braço ou não. Só que quando você estica o braço para pegar os R$100, não tem mérito algum na sua parte. Você só esticou o braço. Ah, mas meu mérito foi ter um braço. Quem te deu o braço não foi você, tá vendo? Né? Então, todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos: salvação ou perdição. A sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João 7,17. Vamos ler lá João 7,17?
Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. É isso mesmo, não fica espantado. Não fica espantado não, está certinho. Por que esse versículo? Jesus estava lá ensinando, né? Será que ele está falando de Deus mesmo? Será que é de Deus mesmo essa doutrina? Aí ele falou assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, você não é obrigado a fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Você pode escolher. Tá? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, estou olhando para cá, mas não estou achando o versículo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, dele, né, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Então, existe isso. Você tem o direito de escolher. Tá? Você é livre para escolher se você quer ou não. E a fé? Mas então, se Deus deu a graça, eu dou a fé. Então, eu tenho um momento que é a fé. Então, a fé, ela é só mesmo a aceitação da obra realizada por Cristo. É você falar assim: eu quero. Só isso a fé. Eu aceito que Cristo é meu Salvador. Isso é a fé. Ela é a resposta à graça de Deus. Quando Deus dá a graça, você quer? Quero. É a fé. Que medo tem de falar eu quero, eu aceito, eu recebo? Tá? Então, não é método algum da parte do ser humano. Mas, e as obras? Tiago fala tantas obras. A fé sem obras é morta. E agora? Então, as obras como evidência da salvação. Evidência é algo que é um resultado. Não é um produto da salvação, é um resultado. O que significa isso? As obras não fazem parte da conta. Por exemplo, graça mais fé é igual a salvação. Não é graça mais fé mais obra é igual a salvação. Entende isso? Então, a obra é uma evidência, porque eu sou salvo, eu tenho boas obras. Mas a pessoa que não é salva, ela pode ter boas obras? Pode. Mas ela não está morta? Nós falamos aqui desde o começo, a pessoa está morta em pecados, ofensas, delitos, não é isso? Só que tem tanta pessoa boazinha. Tem pessoas que são muito boazinhas, não tem esses pecados que nós falamos aqui, não se prostitui, não se droga, são bons esposos, bons pais, fazem boas obras e não são salvos. Essas pessoas são consideradas mortas ou vivas para Deus? Por quê? Samuel, qual que é a história de Cornélio? Qual que é a história de Cornélio? Improvisa aí, meu irmão, pode falar. Qual que é a história de Cornélio? Ele disse a Deus, uma esmola, mas o que? Ele estava vivendo a vida, mas morto praticamente, porque ele fazia tudo aquilo ali, mas precisava ele aceitar Jesus Cristo. No dia que ele aceitou, ele foi salvo ele, mas antes, ele não era, ele era um louco, né, praticamente. A Bíblia fala que Cornélio tinha boas obras, não é? Cornélio era uma pessoa 100%, só faltava ser crente. Não é isso que a gente fala às vezes? É tão bonzinho, só falta ser crente. Né? Por quê? Não adianta a pessoa ser boa, fazer boas obras,
mas não ser alcançada pela graça de Deus, porque salvação só em Jesus, vida nova só em Jesus. Antes de Cristo é morto. Nicodemos foi para Deus falar com Jesus e falou assim: é necessário nascer de novo. Então não há vida nova em Cristo, não há vida nova sem nascer de novo. Não tem como. Se nós não nascemos de novo, nós estamos mortos. Essa é a situação da humanidade. Tá? Então, não adianta a pessoa ser boazinha, dar esmola, ser ter boas obras, se não for salvo. Por isso que nós somos salvos para as boas obras agora. Tá? Rodrigo, oi? Eu digo que obra é trabalho, é salário. Salvação é graça. Tem crente que não tem boa obra e nem faz, mas ele é salvo. Tem um monte de crente que é o público, não estou nem aí, mas é salvo, ele vai para o céu. Ah, pastor, mas quer dizer que se eu for salvo, eu obrigatoriamente tenho que ter boa obra? O Tiago está corrigindo quem aí? É os crentes ou é o mundo? Os crentes. Ele está corrigindo os crentes que eram salvos, não tinham boas obras, não fazer nada. Tem crente que é salvo e não tem boas obras. Aí o Rodrigo disse que as boas obras é a consequência da salvação, é após a salvação. O indivíduo que tinha obras más, a salvação vai trazer uma conscientização a ele vai aprender, ensino com a Bíblia, que ele precisa praticar boas obras. Mas se ele que não quiser praticar, ele não vai praticar. Mas qual é o salário que ele vai receber nessa terra? Aí ele entra no lei da semeadura. Então, para o ímpio, para o cristão, obras é salário, é recompensa aqui. Independente se ele é crente ou não é, o que ele obrar, o que ele fizer, isso ele vai receber. Salvação é outra coisa. Ok? Versículos 8 ao 10. Então, nós lemos assim, Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o apóstolo Paulo aqui enfatiza: isso não vem de vós, não vem das obras, tá? Ele está falando o quê? Não tem ato humano que vai fazer você salvar, não tem ato humano que vai fazer com que você seja vivificado. Não vem de vós, é dom de Deus. Essa afirmação exclui a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, aí nós vamos para o versículo 10. Agora nós somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Uma transformação ocorreu agora. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Então, irmãos, quando nós vemos o texto, quem que se gloriava muito de boas obras na Bíblia, no Novo Testamento? Quem? Os fariseus. Quem que eram os fariseus? Os religiosos. Não era? Eram aqueles que seguiam a lei de Moisés à risca. Eles se gloriavam nessas boas obras. Quando você continua lendo o texto, você vê que essas boas obras que Paulo fala aqui, ela está apontando para os judeus. Por quê? Para que Paulo escreve? Para os gentios. Então os gentios eles não poderiam sofrer, por exemplo, alguém fala assim: como você é salvo se você não tem o templo? Como você é salvo se você não se circuncidou? Como você é salvo
se você não faz sacrifícios, são obras. São obras. Quando você olha no versículo 11, por exemplo, que é provavelmente na próxima lição, portanto, lembrai-vos, no outro tempo eram gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. Então, essas obras que Paulo está falando aqui, no versículo 8 e 9, ele está dizendo as obras que os judeus se gloriavam. Ó, você não faz isso, nem circuncisado você é, não tem como ser salvo. Mas Paulo fala assim: você não precisa dessas obras. Tá? Por quê? Porque vocês são salvos pela graça. Não é necessário nada disso. Então, irmão, quer dizer então que a Bíblia não está falando de obras, então, como a gente estava sempre pensando, né? Só que, quando nós vamos para o versículo 10, somos feituras suas, criados em Cristo para boas obras. Aqui Paulo está falando o quê? Não é mais aquelas obras dos judeus, não é mais aquelas obras da lei. Aqui nós somos criados para as boas obras. Ponto final. Quais são essas obras? Nós estamos lá em Mateus: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então nós temos obra a fazer. E é interessante, eu gosto dessa palavra aqui, ó. Somos feitura sua. Feitura sua. O Hernandes Dias Lopes, ele fala muito dessa palavra. Porque essa palavra no original, ela significa: nós somos uma poesia, nós somos uma obra-prima de Deus. Olha isso. Então nós não somos uma criatura, somos uma feitura. É uma obra-prima criado em Cristo para boas obras. Então agora, salvos, nós temos que refletir essa salvação através das obras. E não estamos falando apenas de obras de caridade. Nosso comportamento, da forma como nós vamos andar, da forma como nós vamos agir, da forma como nós vamos nos comunicar, tudo o que nós vamos fazer agora vai refletir a nossa salvação. É o nosso linguajar, o nosso vestir, o nosso andar, as nossas companhias, as nossas atitudes, nossos comportamentos, todos eles agora, todas as nossas obras vão vir agora refletir a nossa salvação. Por isso, se antes o apóstolo João estava no andar numa perspectiva negativa, então Paulo falou assim: ó, no outro tempo vocês andavam segundo o curso do mundo. No outro tempo vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar. No outro tempo vocês andavam segundo os seus pensamentos e a sua carne. Mas agora vocês andam em boas obras. Tá? Mas não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. E aí nós terminamos o tópico 3. A salvação é a graça divina por meio da fé. As obras não são meio, mas resultado da salvação. Vocês enxergam aí? Enxerga. Eu fiz um teste para ver se ficar melhor que o fundo escuro ou claro. Acho que o claro ficou melhor. Antes da regeneração, nós éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por um ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Antes filhos da ira, por causa do amor de Deus, nós agora somos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. Então, nós éramos mortos. Mortos não faz obra, né? Mortos não faz obra. Então, independente de obras, nós somos salvos.
Só que a partir da salvação nós passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Amém? Alguma pergunta? Pode falar, mano. Essa obra que Tiago fala em 2014, ele foi da salvação, né? Tiago ele vai falar assim: olha, vocês falam que vocês têm fé, mas cadê as obras? Você quer dizer o quê? Vocês não estão andando conforme vocês deveriam andar. A fé sem essas obras são mortas. Imagina, irmão Manuel, nós estamos pregando aqui, né? E Tiago usa exatamente esse exemplo. Fala assim: ó, vocês falam que tem fé, como que você pode pregar para alguém que está morrendo de fome? A pessoa morrendo de fome fala assim: olha, aceita Jesus, né? Aí você vai morrer, vai para o céu, e você está com um monte de pão, dá um pão para ele. Essa é a obra. Que amor é esse? Então essas obras, ela não vai te trazer salvação, mas ela vai refletir a sua salvação. Então lá, Tiago fala assim: ó, todo mundo aqui está falando que é crente, todo mundo que é salvo, mas vocês não estão agindo como salvos. É isso que Tiago estava falando. Cadê o comportamento de salvo de vocês? A atitude de salvo. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala. Mas agora eu quero ver a ação. Onde está a ação? Entendeu? Então Tiago, ele puxa a igreja para o lado prático. Paulo, ele está trazendo a igreja aqui para o lado da salvação, né? Lógico que Paulo dá uma pincelada nas obras, mas Tiago ele é mais enfático nas obras, tá? Porque agora sim, hoje em dia tem isso aí. Quantas pessoas falam assim: não, tem tempo da graça, não é, pastor? Tempo da graça tem que pecar. Pecar para que a graça tenha. Exatamente, quanto mais pecar, mais graça tem. Então, hoje em dia não tem problema não, tem um tempo da graça. Só que onde estão as obras dessas aí? A salvação vem da graça, mas quem é transformado não fomos nascidos de novo. Então, qual que é o primeiro nascimento? Da carne. Então, quem nasce da carne faz as obras da carne. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não é espírito de peixe, peixinho é? O senhor fala. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então, uma vez nascendo do Espírito, ele não vai praticar as obras da carne, e sim vai revelar os frutos do Espírito. Então Tiago ele bate muito nessa tecla: vocês estão falando que vocês são salvos. Como assim? Está deixando a viúva passar fome? Está desprezando o órfão? Que salvos são vocês? Que você vê alguém sofrendo e não tem misericórdia por ele. Isso não é somente de pão. Uma vez nós salvos, a nossa responsabilidade é também levar o pão do céu para as pessoas também. Isso é obra. Como nós vemos pessoas indo para o inferno e nós não fazemos nada? Cadê nossas obras também? Então, a obra ela é abrangente. E muitas pessoas falam assim: eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra. O que Jesus falou? Qual que é a obra? Jesus falou: qual que é a obra? Qual que é a obra que Jesus fala que é tudo nós temos que fazer? A obra é essa: que fazeis a vontade do meu Pai. Não é? Jesus fala: a obra, fazer a vontade do meu Pai. Então, quem quer fazer a obra tem que fazer a vontade de Deus. Fazer a obra não é pregar apenas. Eu quero fazer a obra. Pastor, eu vou para a sua igreja, eu quero fazer a obra. Pastor, me dá um cargo, eu quero fazer a obra.
Isso não é fazer a obra, faz parte de fazer a obra, mas não é isso apenas. Fala. Tiago, ele obra fazendo a obra de Deus, ele usa o exemplo de Abraão, né? Quando ele vai, Deus quer o filho dele, e naquele momento em que Deus pede, Abraão, ele tem fé e ele obedece a Deus, ou seja, foi lá, fez o altar e obedeceu, fez a vontade de Deus, mas ele usou o misericórdia, ele usou a fé e praticou a obra também. Abraão coloca a fé em prática. É isso que a obra vai fazer. Você tem que pôr a sua salvação em prática, a sua fé em prática. Não é isso que você falar. Cadê a prática? Isso aí. Eu venho lá, amai-vos uns aos outros. Irmãos, nós temos que amar uns aos outros. Saiu da porta, o desceu do púlpito já não ama mais ninguém. Cadê a obra? Cadê a evidência de salvação? Então, a obra é pôr em prática aquilo que você vive. Ou, não, você viver aquilo que você aprendeu. Uma vez vivos, nós temos que andar. Não é isso que usa aí? Vocês andavam no curso desse mundo, agora vocês andam nas obras. Então, tudo o que nós fazemos deve refletir essa salvação. Posso falar? Deus abençoe, irmãos. Irmãos, eu acho que, no meu parecer, ficou bem concluído o ensino, os comentários nesta manhã. Se alguém tivesse dúvida, já havia se manifestado, né? Há uma grande confusão nessa questão de obra, visto que existem instituições que elas apregam isso de um modo tão forte que se esqueceram da graça e lembram-se só das obras. Por exemplo, nós temos algumas instituições que são espírita e elas acreditam puramente na obra, que a obra é mais poderosa do que a graça. O que é que o apóstolo está, tanto Tiago como evidentemente aqui o apóstolo Paulo está trabalhando, ele está dizendo que a salvação ela vai nos conscientizar a boa obra. Então o salvo vai sempre procurar a ter obras e obras eficazes, obras boas. Se nós no passado, antes de ser salvo, nós tínhamos obras boas, o irmão Rodrigo fez a citação de Cornélio. A Bíblia diz que alguém chega até Cornélio e diz: Cornélio, as tuas obras estão diante de quem? Cornélio tem aquela visão e diz: as tuas obras estão diante de Deus. Ele era salvo, mas ele tinha boas obras. Talvez as boas obras é o que deu condições como ser humano, para facilitar o acesso a ele, à salvação, como ser humano. Obra é uma responsabilidade moral, ética. Um salvo que ele tem a sua moral e a sua ética renovada, restabelecida, ele vai ter essa consciência da importância da obra. Então ele vai procurar. E, irmãos, tem muita gente que o grande problema é entender o que é obra. Tem muita gente que
tem problema em compreender. Existem as obras pessoais, mas existem as obras que são ao próximo. Tiago está tratando de que obra? Pessoal ou ao próximo? Na sua epístola? Ao próximo. É tanto que ele vai dizer: se eu tratar o necessitado de qualquer forma, tenho eu condições de promover a salvação, levar essa pessoa a alcançar a salvação? Ele, na necessidade, o irmão Rodrigo disse: o indivíduo está com fome, que o estômago está roncando mais alto do que eu não sei o que. Como é que ele vai ouvir o Evangelho? Então, o Tiago está falando das obras que são terceirizadas em prol. O grande problema hoje é que tem uma grande maioria que olha somente para o seu umbigo. Então ele fica restrito às obras pessoais. O apóstolo Paulo, quando ele está citando sobre obra, ele está falando sobre obras pessoais no tocante à salvação. Tocante à salvação. Ou também ele é abrangente a obras terceirizadas ao próximo, que também não me promoverá a salvação. Voltamos a dizer: o salvo, obrigatoriamente, ele tem boas obras, mas todo salvo faz obra? Todos têm essa consciência? Não, de forma alguma. Pode-se dizer egoísmo, você? Pode-se dizer isso? Às vezes, não diria que não é nem egoísmo, às vezes é falta somente de iniciativa ou de conscientização. Ele acha que ele fazendo em prol de si, ou somente de sua casa, já é suficiente. Ele não entende essa abrangência. Ele não entende que essa luz não pode só acender em casa. A Bíblia diz que eu sou luz na minha casa. Eu sou luz na minha casa e também para o mundo. Ok? Por que estamos dizendo isso? Por exemplo, nós temos instituições que acham que a obra da evangelização não é válida. Não é válida. Então eles olham somente para a sua casa, vão evangelizar dentro da sua casa, e o mundo que... Isso nós estamos falando de obras, tá? Do necessitado. Ele acha que se o celeiro dele estiver bem, os filhos de comer bem, então tudo, está tranquilo. Mas ele não olha para o vizinho, para o pobre, para o órfão, da viúva. Então essa é uma questão. Ele até cuida bem da sua casa, e os outros que se lixem. A evidência da abundância nessa salvação é quando nós observamos as obras. Não estamos falando de fruto. Fruto é transformação. Estamos falando de obra, uma regeneração do caráter, da moral, da consciência, da consciência, quando eu digo da consciência do reino, da salvação, tá? Então, quando se trata, e aqui o irmão Rodrigo deixou evidente, eu findo esse comentário dizendo, ele deixou muito evidente quando ele disse qual foi o objetivo do apóstolo Paulo em escrever aos Efésios e tocar nesse assunto, porque ele estava tratando exatamente de modo eficaz a questão de obras religiosas, que na consciência do judeu, para se promover, para viver a promessa e alcançar vida eterna ou até mesmo os céus, estava literalmente restrito a obras religiosas: ter o templo, guardar o sábado, circuncidar-se, fazer os sacrifícios. Então isso começou a entrar em choque com o quê? Com o gentio. O gentio não tinha templo, os gentios não são circuncidados. Então nós vamos ter que, para ser salvo e realizar todas essas obras, nos tornar judeu para que possa ser salvo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, não é por esse esforço humano, não é a graça, não é isso. Graça é uma coisa,
a religião é outra. Ok? É por isso que está inserido esse texto na carta aos Efésios. Está de olho no leite ali, né? Sobrou pro Léo. Estou vendo o Léo aqui de olho no meu leite. Tem que tomar cuidado. É brincadeira, Léo. Amados irmãos, Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ouvir as nossas crianças, não, melhor dizendo, desculpa, faz tanto tempo que nós fizemos um relatório que eu já estou tomando o lugar da nossa irmã Sônia. Vem com nós apresentar nosso relatório. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós regressamos às nossas classes e eu tenho certeza que do ano que vem nós teremos um número maior ainda, e nós vamos ouvir nosso relatório no nome do Senhor Jesus Cristo. Relatório do quinto domingo, dia 3 de maio de 2020, os herdeiros de Cristo. Texto A. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, versos. Cuida do meu futuro, Senhor, em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo pra mim. Matriculados 8, ausentes 3, presentes 5, total de assistência 8 com as professoras, Bíblia 5, revista 3, oferta R$5,05. Dos jovens, ninguém me passou o relatório, eu fiz aqui por cima, tá? Eles vão ler. Textual, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram perdidos. Atos 7:39. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Matriculados 13, ausentes 9, presentes 4, não visitantes, 5 de assistência, 4 de Aliança de Cristo. Textual. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. O hino 291.
abençoe a Sônia pelo serviço prestado, a nós, os irmãos que querem aprovar nosso relatório nesta manhã. Deus abençoe a todos pelo esforço, comprometimento com a escola, aos professores, a todos que têm se comprometido para o desenvolvimento da nossa escola cada dia, acrescentando e abençoando para que possamos ter um ensino maravilhoso. Deus abençoe a todos. Eu convido os irmãos a estar de pé para estarmos com o Senhor Jesus Cristo, agradecendo pela oportunidade na manhã deste dia que Ele tem nos concedido de estarmos na sua presença. Irmão Carlos, ora ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo pela oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por este momento que nós estivemos na Tua casa, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor, aprendendo os Teus ensinamentos, ó Deus. Recompensa a cada um que for estar aqui nesta manhã, Pai querido, que foram agraciados, ó Deus, com o conhecimento da Tua palavra, Senhor, que eles possam, ó Pai, replicar esse conhecimento, ó Deus, levando aqueles que precisam saber mais de Ti, que precisam conhecer a Ti, que precisam conhecer a Tua palavra, Pai. Despede-nos agora em paz, ó Deus, de segurança, e que nós tenhamos um dia abençoado, Pai, debaixo da Tua graça, Pai. E aqueles que não puderem estar, Senhor, que o Senhor continue tocando nos nossos corações, ó Pai, para que nasça o desejo, ó Deus, de conhecer mais as Escrituras, de conhecer mais, ó Pai querido, sobre a Tua palavra, Pai. Te louvamos e agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedesse nesta manhã. Amém. Amados irmãos, o irmão Jorge Alberto estará orando, também apresentando ao Senhor a consagração nesta manhã, fazendo entrega da consagração ao Senhor Jesus. Irmão Jorge. Querido Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, agradecido, Senhor Deus, por esse período que estivemos na Tua casa, Senhor Deus, santo e verdadeiro, de consagração, Pai, entregando, Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, Pai, e agradecendo pela oportunidade, Pai, a cada um que se consagrou, Pai, que jejuou nesta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, para o crescimento da Tua obra, Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso, para abençoar a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Os irmãos que tiveram a oportunidade de passar ali na mesa, o irmão João trouxe um cafezinho e eu gostaria que os irmãos degustassem ali aquele café que ele trouxe para abençoar a igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão José, ora ali por aquele café, por favor.